A gente, já que está falando de tarifaço, a gente tem um link em Brasília, não é isso, Daniel? Semana decisiva para o Brasil em relação aos tarifaços. Então, vamos falar disso. O Planalto espera a última reunião junto ao chefe do representante comercial dos Estados Unidos, André Anelli. Chega com as informações. É isso, André? Qual o prazo para a decisão da ampliação das tarifas sobre os produtos brasileiros? Dia 15, não é? Agora sim, dia 15, exatamente, André. Muito boa noite a você. Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Exatamente, é o dia 15 de julho, esse prazo justamente dado pelo governo americano para que haja a decisão em relação à aplicação das tarifas de 25% e que podem chegar, em alguns casos, até 37,5% para os produtos importados diretamente aqui do Brasil para os Estados Unidos. É uma semana decisiva, portanto, porque o dia 15 acontece nessa semana, é nessa quarta-feira, só que mesmo assim, nessas últimas horas, o governo federal ainda tem a expectativa de mais um encontro com Jamieson Greer, ele que é representante do Departamento Comercial dos Estados Unidos e que está à frente de todo esse processo, que já teve inclusive audiência pública para que haja a tomada da decisão por parte do governo norte-americano, por parte da Casa Branca. Até o momento existem indicações de que os Estados Unidos vai sim aplicar esse novo tarifaço aos produtos importados do Brasil, fazendo com que os produtos brasileiros percam a competitividade em solo norte-americano, algo que de certa forma acaba trazendo consequências graves para a economia aqui do Brasil, porque os exportadores brasileiros, em alguns casos, não têm para quem vender esse produto que acaba ficando acumulado internamente aqui no Brasil ou que deixa de ter preferência em solo americano. Diante de tudo isso, então, o governo brasileiro tenta, mesmo sabendo que a chance é remota, reverter todo esse tarifaço e a expectativa é de que haja mais uma, seria então a 5ª reunião com Jamieson Greer nesse período antes então do dia 15 de julho, que é o prazo final para a definição do Departamento Comercial dos Estados Unidos. André. Obrigado, André. Agora é aquilo, né? É difícil pensar que os Estados Unidos vão reverter diante de tratativas com o Brasil, sendo que hoje o Lula fala mal do Trump, diz que ele está fazendo pirataria no Irã, né? Quer dizer, como é que eu posso querer negociar com uma pessoa se eu a acuso de um crime no minuto seguinte? Eu creio que o Lula, ou ele está ali, enfim, sem saber o que fazer, ou ele está fazendo de caso pensado, como a gente falou aqui, um gerenciamento do caos. Eu crio um baita de um problema, eu digo que está todo mundo para criar o tal do nós contra eles, brasileiros contra os Estados Unidos. O Lula já fez isso, o nós contra eles dos pobres contra os ricos, já fez o nós contra eles da esquerda contra a direita, agora do Brasil contra os Estados Unidos. Me parece que isso vai ser uma toada da campanha dele para falar da soberania e etc. Você não acha, Musa? Veja, na minha opinião, Marcília, o teto e o piso do Lula está dado. Oscila dentro daquela margem pequena de erro. Portanto, ele percebeu que lá em janeiro, quando a primeira vez o Brasil foi tarifado, ele viu um incremento na sua intenção de voto dentre as principais pesquisas. Gostemos ou não, ele sempre a cita, então ele provavelmente olha de perto isso e o quadro interno ali do seu partido deve olhar isso. É o que resta para ele. Com o teto e o piso muito baixo, para ele tentar ganhar aquele voto que está em cima do muro, na minha opinião, é usar a mesma retórica que aconteceu em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano. O Brasil foi taxado, ele atribuiu a culpa a terceiros, bateu de frente com Trump e bateu naquela tecla da soberania e viu um incremento dentre as suas intenções de votos, ao menos nas pesquisas, claro, faltando 10 meses na época, naquele momento para as eleições, uma vez estamos falando de janeiro. Então, acho que é isso que ele tem, para tentar brigar por aquele voto remanescente, é o que sobrou para ele. Porque a parte econômica, mesmo ele despejando 215 bilhões na economia, ele não conseguiu. Juros subsidiados para motoqueiro, para taxista, etc., não representou votos adicionais acima da margem nas intenções de votos. Então, o que eu vejo é que, quando as pesquisas mostram, como você mencionou, que grande parte do problema do brasileiro atribui à corrupção, criminalidade,
E esse é um dos calcanhares de Aquiles da esquerda. O que sobra para ele é essa baboseira de soberania. Agora ele fala, né? Não, mas a decisão ele soltou também na imprensa dizendo o seguinte: eu não vou entrar nessa politização das tarifas, eu não vou entrar nessa questão ideológica das tarifas, porque o meu critério, diz o Lula, ou o governo Lula, né? O meu critério é técnico. Eu vou debater apenas no âmbito técnico. Bom, mas pera um pouquinho. Se você vai debater no âmbito técnico, como é que você está dizendo, então, que o Flávio tem culpa? Porque, veja, ou ele entra no debate técnico e aí ele não tem como dizer que o Flávio tem culpa, porque a questão técnica se ele vai ser capaz de resolver as tarifas pelo âmbito técnico, não importa a política, não importa se o Flávio foi lá, não importa se o Flávio tem um bom acesso ao Trump. A questão é técnica ou a questão é política. Precisa decidir. Se é só técnica, então esqueça o Flávio e vá lá debater números. Se é política, então pare de bombardear o Flávio quando o Flávio vai lá ter um sucesso ou uma possibilidade. Mas isso é algo racional que você está fazendo. E isso não acontece lá, né, Marcília? Não acontece, né, Mota? Racionalidade está em falta, né? Eu ia fazer essa pequena observação. Eu acho que o Marcília já pode se candidatar à presidência da República. Ele já tem a capacidade de raciocínio que está fazendo falta ao Brasil. Agora, eu acho que a preocupação do governo é simplesmente render esse assunto do ponto de vista eleitoral e para pegar a migalha que isso vai representar. Porque da minha constatação, a maioria das pessoas não está ligada nessa história da tarifa. Ela está ligada na conta do supermercado. Agora de tarde eu fui ao mercado comprar 3 coisinhas, R$200 a conta. E com o assalto da esquina. Em relação a esses dois assuntos, o custo de vida e segurança pública, eu acho que nenhum brasileiro tem mais nenhuma dúvida sobre a posição do governo, né? Porque os nossos bandidos não podem ser chamados de terroristas. Vocês lembram disso aí, né? Eles são vítimas da sociedade. Quem não sabe disso? Quem não sabe que essa é a visão do governo? Enquanto a conta do supermercado, quem paga somos nós, né? Ela é o resultado da mentalidade de um governo que acha que gasta vida. Aí vai ser difícil a gente lidar com mais essa tarifa de 25%. O ideal é que realmente houvesse, no mínimo, a gente está falando aqui, né, de tudo é postergado para depois das eleições. Podia também essa questão ser levada para depois das eleições. A suspensão dessas tarifas, né, seria um fator importante. Aliás, o próprio Flávio, depois que ele foi a Washington reunir-se, enfim, participar da audiência pública, que o Lula não foi, aliás, o Lula não só não foi, como mandou 2 observadores, mas não observadores para observarem a audiência, para observarem o Flávio. Ele mandou 2 observadores para ver o que o Flávio estava fazendo por lá. E depois disso, ainda o Flávio ficou por lá e conversou com membros do governo. Isso foi noticiado como bastidor de imprensa. Mas qual era a questão do Flávio? Mostrar para o Trump que a tarifa ia favorecer o Lula, que o tarifaço aqui no Brasil ia ser usado pelo Lula. E o governo Trump não estava conseguindo entender. Ele falou: não, mas como assim? O tarifaço vai favorecer o Lula? Como é que Marcília, eu acho muito difícil isso. Não é possível que o governo americano do presidente Trump, com todos esses cérebros que o cercam, eles acreditam que tarifando o Brasil, o povo brasileiro vai se beneficiar de alguma forma disso. E eles vão prejudicar quem está no poder aqui. Eu não consigo entender como é que eles não conseguem entender isso.